aqui o podcast 209. Quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Souza Nascimento. Ao meu lado aqui está o Luiz Faria, engenheiro, e faz outras atividades também. Daqui a pouco ele vai dar as suas credenciais. Bom, meu nome é Ronaldo Souza Nascimento, sou advogado especialista na área bancária, trabalho nesse território já são 23 anos. Já tenho um curso Descomplicando a Advocacia Bancária e recentemente acabei de fazer o primeiro livro, Reflexões sobre Direito Bancário. Quem quiser participar da bancada jurídica, estou convidando advogados, peritos, professores, Hoje o canal já atingiu acima de 88 mil visualizações. Tá bom, né, Luiz? Tá bom demais, nossa senhora. 88 mil. Dá muito papo para esse rapaz aqui do meu lado, não, tá? Hoje o canal está com quase 9 mil inscritos, Está crescendo muito e muitos conteúdos. O mais importante são os conteúdos jurídicos, em diversas áreas do direito. Bom, quem tiver interesse, entre em contato aqui no meu WhatsApp, está na página da descrição. Você entra na página inicial, da esquerda para a direita, você vai encontrar visualizações, mês, dia e hora, e depois a palavra mais. Ao clicar na palavra mais, vai aparecer meu telefone de contato. Depois eu vou também deixar o telefone do Luiz, Bom, Luiz, nós vamos fazer. O Luiz já é um velho conhecido, ele que me projetou nesse mundo virtual. Eu comecei a fazer as minhas primeiras lives, foi através dele, E hoje eu desenvolvi meu trabalho na advocacia bancária em relação a... Eu comecei no canal dele, ele tem um canal e eu fui. Agora nós estamos trocando os papéis aqui, entendeu? O mal do Luiz é atleticano, eu sou cruzeirense, fazer o quê? Entendeu? Mas fazer o quê, Tem que aguentar, a gente não pode perder o amigo, não. Então vamos junto aqui. Luiz, querendo, pode fazer dando as suas credenciais e vamos começar nosso bate-papo, ok? A minha apresentação pode ser simples, Eu há anos, eu tenho 71 anos de idade, trabalho com engenharia há mais de 50 anos, E, na realidade, resumindo minha atuação, eu atuo como engenheiro civil pleno, Atuo praticamente em todos os fóruns do PJMG, como perito oficial. Algumas vezes trabalho também como perito assistente, mas a base do meu trabalho é perito nomeável em juízo. E tem um trabalho que eu faço paralelo a isso, porque eu tenho várias formações, Eu tenho a formação em yoga, biodança, dança, música e esporte, E é um trabalho que eu desenvolvo chamando as pessoas para melhorar seu planejamento de vida e seu estilo de vida, Agradecer ao Ronan, tem feito várias lives comigo, tem dado um sucesso muito grande. E o Ronan, a gente sabe que ele é, na linguagem lá de obra, feijão sem bicho, Ronan? Vem lá do seu pai, que era uma fera, E é isso aí. Então, hoje o tema desse podcast é a questão do papel de um perito na justiça brasileira. Nós sabemos que esse processo que envolve relacionados à perícia tem um papel muito fundamental. Eu trabalho na área bancária e uso muito o trabalho da doutora Roseli na área da perícia contábil, que tem conhecimento de matemática financeira. E como é crucial o trabalho da perícia nesse processo. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com os processos de peritos, Porque não fica só nas teses que os advogados apresentam, mas também no parecer do perito, do assistente técnico, etc. e tal. Então, vou fazer algumas perguntas, a gente vai fazer uma live até um pouquinho rápido, não vai ser uma live muito esticada. São 5 perguntas, Então, vamos começar. Luiz, fale para nós como se preparou e se habilitou, para exercer a sua profissão de perito oficial, perito assistente e árbitro no meio jurídico. Eu, na realidade, eu comecei muito cedo, trabalhando com engenharia, Eu trabalhei também com material de construção, com muita força, com meu pai e meu tio. E a gente pegou muita experiência nisso. Eu já assisti à construção da obra lá de casa, que eu mudei para lá com 8 anos de idade. Eu já acompanhava o senhor Adolfo, que era o encarregado, e eu fui tomando gosto. Por isso, acredito que papai seria um grande engenheiro, E eu, a partir da minha experiência como engenheiro, pleno de grandes construtoras, como Incol, Cisal, Construtora Franco, Paineira Engenharia, Eu fiz obras para os Sudecap, eu fiz muita obra para a Carp. Então, a gente pega essa expertise, esse conhecimento, a partir da atuação da gente dentro do canteiro de obra, Trabalhando com projetos, eu trabalhei também numa empresa de projetos, tese de projetos,
e que foi meu primeiro estágio, né, como desenhista de estruturas, obras de arte e engenharia. Trabalhei na área de fundação com o Celso Gontijo de Paula, então eu fiz um estágio muito forte. O primeiro estágio que eu fiz dentro de obra foi no Hospital Evangélico, na reforma do hospital e na construção da escola de enfermagem, que fui eu que coordenei essas obras, né? Então a gente vai ficando expert, né? Expert é conhecedor, né? E o engenheiro ele precisa de duas coisas muito importantes, que eu já tive isso quando eu trabalhava no balcão das nossas mercearias. É o contato com o cliente, né? O cliente é a razão do nosso negócio. Então, se você fala bem do seu campo profissional, a sua chance é muito grande, né? Ronan, por exemplo, nós temos essa sorte, né, de termos nos encontrado, né? E começamos a conversar sobre isso. Eu vi o talento do Ronan, né, o Tribunal de Júri, e aí nós começamos a conversar e tinha um campo aberto, que ele entrou dentro, né, não fui eu que levei ele, mas nós começamos a conversar sobre isso, que é o direito bancário, né, e onde precisa-se de profissionais, o profissional que está habilitado, ele entra, né, o perito é a mesma coisa, né, e isso vale para todas as outras profissões, perito de medicina, perito de veterinária, isso, né? E a engenharia é um campo muito amplo. Eu divido a engenharia, para terminar essa pergunta, em dois âmbitos: a engenharia civil e a engenharia militar, né? A engenharia militar é algo excepcional nas guerras, elas garantem todas as manobras, né? E a engenharia civil garante o desenvolvimento da engenharia, né? E nós, como engenheiro civil, eu acho até que esse nome é um pouco inadequado, nós somos mais gestores dos processos dessa engenharia que, apesar do pessoal chiar muito, a arquitetura está dentro da engenharia civil, engenharia hidráulica, engenharia elétrica e etc, topografia, né? É isso aí, Rona, não sei se eu consegui responder. Não, perfeito, perfeito. Não, eu só tenho que acrescentar que existe processo que vai muito do conhecimento do advogado em relação à lei, né? Sem dúvida. Porque tem processo que você cita a legislação, cita os artigos de lei e já serve, né? Tem processo que depende para a ação ser julgada procedente ou improcedente do parecer de um expert em qualquer área, né? Seja na área igual você vou dar exemplo, uma ação de investigação de paternidade. Aí vai ter o laboratório lá, falar que a criança tem um exame de DNA. É fundamental, não tem como, né? Hoje a gente não consegue sair disso, né? Tem processo na área bancária, tem um perito, cálculo. Então, não fica só restrito nas teses, os advogados são, por exemplo, né? Tem uma coisa a mais. E o juiz não tem conhecimento dessa matéria. Ele é formado na academia de direito, quer dizer, não tem conhecimento na área de engenharia, na área da biologia, né? Em outras áreas também. Por isso eu gosto de trabalhar eu até falo muito, nesse processo que depende da perícia, eu falo que o papel do advogado é só para conduzir o processo, entrar com o processo e esperar. Porque quem define o processo, não sei se você concorda, é o perito. Perfeitamente. O Ronan está trazendo uma coisa muito rica, eu já trabalhei muito com o Ronan, né? Processos dele, o Ronan é realmente um advogado. Estou te devendo, hein? O Ronan é um advogado que ele considera o perito muito, né, no processo, né? E como eu gosto sempre de perceber o processo da engenharia do ponto de vista técnico-jurídico, né? Eu me abstenho do jurídico. Quando eu trabalho principalmente com o Ronan, eu não preciso nem de dar conselho, né? Muitas vezes advogados mais jovens, a gente traz já um conhecimento da parte jurídica muito grande, porque a gente opera isso o tempo inteiro, mas a nossa visão é técnica, né? Eu acho que completou, né, Ana? Só para dar mais um exemplo, quem mexe na área previdenciária, então a pessoa pede lá auxílio, eu não sei o termo que eu não trabalho nessa área, o benefício previdenciário por incapacidade, né? Sem dúvida. Numa ação de acidente de trânsito. Acidente de engenharia. Se teve um acidente, sequela, o nível de sequela, se vai ser uma coisa permanente. Olha a importância da perícia dentro de um processo. O advogado só vai realmente conduzir o processo, mas quem vai realmente decidir o processo vai ser a perícia. É isso que o Ronan está falando, a gente vai falar isso mais na frente. Hoje nós estamos na época da transdisciplinaridade, né? O grande homem disso no Brasil foi o nosso grande mestre. Como é que chama a palavra aí? Transdisciplinaridade. Isso é humilhação. E na realidade, antigamente era interdisciplinar, cada um puxando a brasa para a sua sardinha. Excuse me. E hoje não, hoje o entendimento tem que ser transdisciplinar, né? Então, esse caso que o Ronan falou, a gente muitas vezes tem acidentes gravíssimos em obra,
né? O problema de uma falta de um comando melhor, uma estruturação, uma administração melhor da obra. Então, quando você vai se dar esse processo, você muitas vezes vai ter que contar com um engenheiro de obras, né? Um executor de obras. Você vai ter que contar hoje, nós temos grandes profissionais na medicina, principalmente na medicina do trabalho, né? E compondo essas equipes, né? Na hora que a pessoa vai entrar em recuperação, muitas vezes você tem que trazer um fisioterapeuta para avaliar, né, o custo do tratamento e da recuperação dessa pessoa, né? Então, mais à frente, hoje nós vamos falar de transdisciplinaridade, mas o Roland colocou muito bem, é isso aí. Vamos para a segunda pergunta. Luiz, como você entende no seu trabalho o termo percepção técnico-jurídico de um processo qualquer em tramitação na justiça? Eu tive um mestre e ele falava que a gente não pode ser gato-mestre, né? Essa época já passou, né? Nós não temos que ser humildes, nós temos que ser sábios, né? E a sabedoria, você só consegue a sabedoria estudando, né? Então, o advogado tem que estudar muito, o engenheiro tem que estudar muito, o médico tem que estudar muito, e quando ele vai dar parecer é a visão dele, é o juízo que ele faz de um acontecimento, né? Então, o engenheiro ele tem que se abster do jurídico no processo, só que ele tem que entender, do ponto de vista jurídico, o que o advogado está falando, o que a lei está falando, o que a norma está falando, né? A gente cita muito isso o tempo inteiro, né? E esse entendimento técnico, ele é um entendimento apenas do uso das ferramentas técnicas, né? Então, eu vou me abster, né, de a norma foi usada. Tá? Agora, se a norma foi bem usada ou não, já é uma coisa jurídica, né? A definição de um espólio, por exemplo, eu já trabalhei com o Ronan aqui num processo de uso campeão, mais de um, né? Muito grande, né? Eu fui lá e fiz o levantamento todo, nós levantamos o projeto lá do local, fizemos todo o trâmite do que tinha que acontecer para aquele uso campeão se efetivasse, né? E depois a pessoa legalizar a obra dela nos órgãos competentes, como proprietária, né? E esse foi um trabalho muito bem sucedido que eu fiz com o Roland Grande, e hoje, ali no Santo Antônio, tem um prédio lá de todo tamanho, que era uma casa, né? Que a moça ganhou os campeão, né? E é isso, né? Ô Luiz, agora deixa eu dar uma coisa aqui. Vamos pegar um exemplo aqui. O advogado ele pode recusar uma causa, né? Às vezes eu pego uma causa, eu particularmente, quando eu pego uma causa, sinto que o meu cliente não tem razão e tem razão a outra parte, eu vou tentar convencer o cliente para tentar atender a outra parte, mas evidentemente, uma dívida, tentar negociar a dívida, etc e tal, né? Mas não tirar o direito da outra parte, né? Partir da premissa que o cliente está errado. No caso da perícia, exemplo, você pegou um processo para você assessorar na engenharia, não é isso? Você está no campo da engenharia. Mas você vê, pelo seu estudo, você verificou que a outra parte está certa, seu cliente está errado. Qual que é o papel seu? É você falar, meu amigo, vamos caminhar para esse caminho, eles estão certos, vamos tentar encontrar uma solução, né, que atenda você, mas que você não esqueça que a outra parte está certa. Porque às vezes a pessoa, hoje eu quero chegar, às vezes a pessoa é contratada e tenta arrumar um argumento para, tipo assim, para defender o seu cliente, mas esquecendo que a outra parte está certa. E eu procuro na advocacia tentar trilhar. Ah, mas você é advogado? Sim, mas eu sou advogado, mas eu procuro buscar o direito. Se a outra parte está com o direito, cabe o advogado orientar seu cliente para atender o cliente, né? Sem dúvida. Por exemplo, o cara bateu o carro, meu cliente está errado. Então, eu vou tentar fazer uma composição, mas não esquecendo o direito do outro. Eu acho que um bom advogado é isso. Não é aquele advogado que fica levantando teses preliminares, etc. Teve um dia que eu bati meu carro, e foi aquelas batidas, e eu estava errado. Aí o cara chegou assim, fala que você é errado. Não, que é errado, eu estou errado, eu ficava inventando coisa, não, eu estou errado, tem que assumir, não. Claro. Acho que o papel é esse, entendeu? E se fosse o contrário, não. E tem advogado que entra com uma ação de 50 mil teses, né? Nossa, mas sabe que a outra parte está errada. Mas cada um tem a forma de conduzir seu trabalho. E na sua área, você já pegou algum caso que você analisou que a outra parte está certa? Você falou assim, meu amigo, como é que você trabalha nisso aí? Ou isso nunca aconteceu com você? Aconteceu várias vezes já. A gente, na realidade, eu sou mediador também, né? E o mediador e o árbitro, ele trabalha muito nessa situação.
Antes de eu ser um perito nomeado Antes de mais, você fala com a pessoa, faz uma yoga. pratique yoga, respire, né? Escuta uma música do Beto Guedes, você foi a pessoa já está relaxada, não? Sem dúvida. Isso é fundamental. Nós até fizemos uma live aqui falando disso, né? Do estresse da advocacia. Exatamente, o estresse da advocacia. Então, a pessoa ela vai com muita sede ao pote. Tá? Eu participei uma vez de um carro, um caminhão que estava... eu trabalhava no Vale do Jequitinhonha, um troço complicado demais. A gente não conseguia pessoa para transportar os materiais da gente, estrada de terra, aquela coisa, né? A gente andava pelo menos 200 quilômetros por dia, né? Eu trabalhei no vale inteiro ali, né? E o caminhoneiro que eu consegui, o caminhão dele foi tomado pela seguradora, né? Ele virou para mim e falou: Carlos, como é que faz isso? Eu falei: não, vou lá na seguradora, nós conversamos. Aí eu virei para o rapaz, o cara veio me atender, veio com muita sede ao pote, né? Já veio abrindo a caixa de ferramenta em cima de mim, e eu sou um cara desabusado demais, eu lutei arte marcial a vida inteira, né? Eu voltei agora, depois de uma doença que eu tive, que eu quase morri, estou praticando, já fui graduado outra vez nas artes marciais, então a gente sabe onde é o limite do outro, que é isso que o Ronan está falando. E hoje tudo é documentado, né? Eu, na minha época, eu estudava em Barça, em Delta La Russe, eu tinha que ir na biblioteca consultar a lei. Hoje você abre o Google, né? Você tem tudo na sua mão. Então, você tem que ter também um bom senso de saber onde você está localizado dentro do problema. Tá certo? Então, se você tem isso... E aí eu conversei com o cara virou e falou: eu não quero acordo nenhum. Eu quero só te pedir, eu sou engenheiro da obra, da construtora tal, eu vou avalizá-lo, tá certo? A colocar a situação dele em dia. O cara falou: você não acredita que você está fazendo isso comigo? Eu falei: tô, o cara desse computador. Eu nós vamos do caminhão. Ele precisa de pagar porque ele tem uma dívida. Tá? E quanto mais tempo ele passar, eu não estou falando de coisa agora, não. Estou falando na ciranda financeira que nós tínhamos, né? Que a inflação era 120% em 4 meses. Uhum. Tá? Então o negócio é muito sério. Aí eu segurei lá, o cara virou e falou assim: nos casos eu não posso dar nada por escrito. Eu falei: eu também não quero. Eu só quero que você tire o caminhão dele, tá? Da rota de ser tomado, né? Ser abstraído do trabalho pela polícia. Tá? O cara fez lá tudo comigo na hora, comunicou lá e tal, e nós resolvemos o negócio. Tá? O cara ficou satisfeito. Mas aqui que eu falo, quando você pega uma situação, um cálculo, uma análise de uma situação, né, na sua engenharia, aí você verifica a outra parte está correta e o seu está errado. Qual que é o seu papel como meu amigo? Orientar ou então tentar? Dar meu parecer técnico. Né? Independentemente. Independente de qualquer coisa. Eu, por exemplo, atuo assim. Uhum. Tá? Eu não vou acachambrar. Tá? Essa palavra é muito séria na nossa área de engenharia. Né? Eu fui engenheiro de obras enormes, né? Hospital das Clínicas, né? Uhum. Entendeu? E lá nós tivemos um problema danado, que tinha sido especificado um trabalho, tinha sido licitado um trabalho inexequível, né? E eu, em vez de brigar, eu mostrei que o projeto era inexequível, como engenheiro da construtora, e mostrei a solução. Aí nós fizemos a solução junto, cessou-se as multas, entendeu? E está lá o prédio pronto lá. E, inclusive, eu lembrei de você, né, na situação que teve, naquela tragédia, né, do catástrofe do Rio Grande do Sul, né? Nossa, aquele negócio dos diques, né, que é para proteger a cidade, parece que o negócio foi falha também, né? Falha total. Foi falha, não houve a prevenção, né, Júlio? Como a engenharia é importante, né? A engenharia preventiva. Preventiva. Você falou um negócio, eu vou usar dois assuntos aqui. O pessoal me liga, porque eu sou, assim, meus amigos falam que eu sou muito bocudo, eu dou palpite em tudo. Eu não dou palpite, eu dou parecer, né? Para começar a conversa. E eu estudo muito. Eu acompanho tudo, acompanhei Barraginha, acompanhei aquele do lixão lá no Rio de Janeiro, engenheiro sendo concretado na ponte Rio-Niterói, eu acompanho tudo. Né? E eu tenho uma memória privilegiada, eu sou igual ao meu pai, entendeu? O papai lembrava o discurso do Juscelino na inauguração de Brasília de cor. Ele dava para ser o discurso do Reagan, quando ele tomou posse. E eu descobri que a inteligência, né, a doutora Zélia Nascimento deu aula na área de psicologia, eu fui aluno dela, ela falava que inteligência é conexão de conteúdos. Né? E essa conexão, além de você conectar o conteúdo, você tem que saber usar esses conteúdos. Né?
Então, na realidade, esse é que é o nosso grande furo, tanto que hoje eu dou muita aula, né? Nos meus cursos de facilitação de processo, as pessoas me procuram porque o cara está tendo dificuldade de ser delegado. Pô, está tendo dificuldade? Assiste Blue Bloods. O cara vai uma fera, seja igual a ele, entendeu? Dr. Bull, entendeu? Nós estamos com os exemplos todos aí, entendeu? Então, na realidade, a gente tem que ter esse cuidado, né? E eu gosto de trabalhar com você, porque nós conversamos antes do processo o que precisa ser feito, né, Ronaldo? E o direito está na mão de quem? Aquele processo que nós fizemos lá no bairro 1º de Maio. Eu até falei com o cliente, ó, vai ter um parecer técnico, se tiver errado, vai ter que fazer o acordo, não adianta. É porque a gente, advogado, tem que contestar tudo, né? Tampar o sol pela peneira, não é isso, né? Mas, na verdade, nosso cliente estava correto, realmente o que estava pleiteando é correto, mas você pode também pegar uma situação que o cliente está errado. Né? Errado, ele acha uma coisa, aí quando entra um técnico, não, peraí, o negócio não é bem assim, não, entendeu? E hoje, só para terminar isso, hoje você tem que ter um cuidado muito grande, porque tem muitos cases. Né? A TAM, por exemplo, vou citar ela aqui sem medo de citar. Quando a pessoa trouxe para mim que o CO da TAM estava diminuindo o custo operacional da TAM, eu falei, porra, vai matar muita gente. Logo depois teve o acidente ali lá de coisa que entrou lá dentro do hangar deles. Por quê? Tem coisa que você não pode mexer, né, mano? Como é que você vai mexer, abaixar o custo de manutenção? E Luiz, nós chegamos numa época, né, que depois a gente podia fazer uma live sobre advocacia, não, a engenharia preventiva, né? Nossa senhora, tô dentro. A engenharia preventiva. Pode ser ontem? Não podemos. Se você pagar meu cachê, já. Eu vou pagar seu cachê. Mas olha que interessante, em pouco tempo, barragem de barraginha aqui em Contagem. Teve duas, né? Tragédia, morreram gente pra caramba. No Rio Grande do Sul, que eu não comentei, né? Eu achei estranho, meu colega. Diques, né? Que eu não sabia. Meu colega virou para mim. Aí ele falou assim: Deus é injusto. Não, Deus é injusto, não. Meu colega me virou. Aí uns falam, né? Que a culpa foi da Madonna. O show da Madonna que foi culpado. É o show da Madonna que Deus ficou cachorro. Gente, a vez que acontece. Eu tenho um programa na televisão que eu assisto muito, chama Acidente Aéreo. Eu assisto. Os caras assistem até, os caras descobrem até. Eu assisto tudo. Pega a caixa preta do avião até onde vem, né? Tudo falha humana. Falha humana, 99%. Então, assim, não falei que. Vou voltar no Rio Grande do Sul. Talvez o Rio Grande do Sul tivesse uma engenharia preventiva de qualidade, talvez não acontecesse aqui também. Claro. E lá eu não sei que nem. O que mais me assustou. Não, área, né, Luiz? O que mais me assustou na escola, eu estava no primeiro ano de escola, o nosso mestre levou para nós, nosso professor, que não pode chamar o pessoal de mestre, né? Entendeu? Então, pós-doutorado, não sei o que, esse cara é um dos maiores calculistas nossos. Quando caiu a gameleira. Então, eu discuti o caso, eu, por exemplo, até hoje eu dou aula sobre o projeto da gameleira. Tinha que cair realmente, entendeu? É uma conceituação de uso de algoritmo, tá? Que o engenheiro novo muitas vezes não sabe. Aí meu colega me ligou e falou, meus caras, os TIC lá, tá? Eu virei o quê? Um cara que tem a minha experiência, que estudou engenharia igual eu estudei, nunca viu falar que eles eram protegidos de DIC. E eu não sabia. Ninguém sabia. Nossa, a engenharia só quem estava lá dentro mesmo. E parece que o Rio Grande do Sul teve há 40 anos atrás o mesmo problema. Mesmo problema, né? Então, E outra coisa, se não corrigir esse erro, vai acontecer de fora. Em Belo Horizonte nós temos, por exemplo, um lugar ali, na Pampulha, que você sai ali da Pedro I, para entrar na barragem ali, né? A curva ali, a sublevação dela foi feita ao contrário. Eu falo isso, o cara não quer aceitar, mas é isso que dá acidente, né? Então você está corretíssimo. E eu estou dentro desse trabalho. No momento que você pode contratar os melhores dinheiros do Estado, né? O Estado tem muito dinheiro, pode fazer a coisa de maior qualidade. Aquele negócio, né, Julia? As pessoas começam a refletir o problema depois que acontece. Sem dúvida. Entendeu? Acho que o exemplo do Rio Grande do Sul também envolve aquecimento global, outras coisas também. A coisa é muito mais profunda. Mas a questão que eu acho que foi o final para mim. Eu ser um engenheiro, com a experiência que eu tenho, já trabalhei em tudo que eu trabalhei, estudei o porquê que a Holanda existe, né? E não sabia que tinha DIC lá no Rio Grande do Sul. Eu me senti, sabe como é que eu me senti? Corno, marido traído. A escola de engenharia não tem tratado disso? Não, mas eu, como diz a doutora Ana Cláudia, não estudei em qualquer escola, né? Porque hoje todas as escolas são boas, né? Agora, a minha escola, na época que eu estudei, eles falavam que era melhor, por que não ensinou isso para a gente? Né?
Então é isso aí, nós temos que rever isso. Lembra aquele filme Tubarão, né? O cara chegar no Tubarão 1 e 2, o cara falou, gente, tem tubarão aí. Os caras não estão nem aí. Tem tubarão? Ah, não, porque vai ter como é que é? Época de férias. Os caras, tô tubarão aí. Aí depois começa a matar, os caras começam a preocupar. É aquele negócio, depois que acontece a tragédia, os caras começam a preocupar, não é não? Sem dúvida. Ô Luiz, me fala como é que está hoje. Eu quero fazer uma pergunta muito interessante. Eu já estou usando a inteligência artificial na advocacia, está sendo uma arma poderosa. Igual eu falo, hoje antes eu estava conduzindo o meu Corsinha 95, agora estou conduzindo uma Ferrari, usando a inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial funciona no seu trabalho? Ela é muito importante? A inteligência artificial, né, eu sou tarólogo, né? Tarô, para mim, é uma inteligência artificial. Né? Sim. Aí o pessoal vai chiar aí, né? Esses conhecimentos todos, como da Bíblia, como do I Ching, né? Eu sou expert nessas coisas, o yoga, tudo é algoritmo, tudo é inteligência artificial para ser usada. O problema da inteligência artificial é que o cara, quando ele usa uma inteligência artificial, ele tem que ter o conhecimento na área que ele está aplicando a inteligência artificial. Então o cara vai fazer um cálculo. Hoje você tem programa que te dá tudo. Você senta aqui, só fala com ele. O que é que você vai ver em tudo. Só que na hora de conferir, o cara tem que saber conferir. Né? Porque a ferramenta mais importante, né? O Falcone chamava de PDCA, né? Nós chamamos de PCP. Né? É o Planejamento, Programação e Controle de Sistemas Produtivos. E quando você planeja, você tem o planejamento estratégico, tático, o tático, já falei, o operacional e o contingencial. Né? Então, eu dou aula para os meus alunos, eu trato de uma coisa que Harvard chamou de efeito Titanic. Por que o Titanic afundou? Né? A última ordem que fez o Titanic afundar em 2 horas foi quando o comandante falou assim, o cara falou, iceberg à vista. Ele virou, não precisa diminuir a velocidade que nós vamos passar. Foi aí que eles ficaram condenados para 2 horas, morrer todo mundo, sem falar as outras coisas todas. Então, quando eu dou aula para a gente, que eu estou ensinando a facilitar processos, usar as ferramentas de planejamento, né, a gente usa esses cases. Né, e você está coberto de razão. Né? Eu respondi sua pergunta? Não, respondeu sim. Porque eu acho que a questão algumas áreas, a questão da preventiva, essa não dá muito valor, né? Não dá. Só acontece. Me parece, depois das barragens, uma foi em Brumadinho, a outra foi, esqueci a cidade. Foi Brumadinho, teve aquela ali do... Brumadinho, a outra teve várias, teve lá de Mariana. Não, Mariana era Brumadinho, que foram as pesadas. Né? Não, Mariana teve uma... Mas depois que aconteceu a segunda, parece que já teve as medidas preventivas, já estão criando departamentos especializados para tomar conta daquilo ali, né? Só que isso não é verdade. Tá? Eles me chamaram para dar um parecer no início, quando explodiu o Brumadinho. Né? Aí o meu colega virou para mim e falou, cara, você viu tanto de gente que morreu? Engenheiro, não sei o quê. Eu falei, botaram o canteiro de obra, a administração do canteiro de obra no lugar que passa a paragem. Isso é um erro de engenharia. Entendeu? Então, o engenheiro, ele tem que ser um questionador. Meu nome no quartel era pergunta. Meu nome na biodança é pergunta. Né? Meu nome era Carlos Charles Question. Você tem que perguntar tudo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui na área de engenharia para você. A gente mora em prédio. Se a gente quiser sustentar, né? Mas o prédio não cai. Ele dá sinais primeiro. Total. Ele não vai dar sinal. Rachadura, né? Rachadura, cupim demais é problema, vazamento demais é problema. Tem que ter manutenção preditiva, preventiva. Né? Eu trabalho muito com condomínio. Né? Geralmente, quando você é chamado do condomínio, a vaca já foi para o prédio. Tá? E sem falar... Mas não tem o risco de cair de uma hora para outra. O problema do condomínio é cair da sinal. Geralmente, o pessoal sai. E Deus muitas vezes ajuda, né? Cai de dia, na hora que tem pouca gente no prédio. Né? Aquela obra lá do Rio de Janeiro, aqueles condomínios que caíram lá, o pessoal fez o condomínio, tá? Com a areia do mar. Entendeu? O problema, muitas vezes, é o que eu falo, porque hoje nós não temos mais a figura do mestre de obra. Né? Eu dou um trabalho que eu faço. Meu avô foi mestre de obra. Eu sei. A caiaca, né? Caiaca. Eu sei. Nessa época, o pessoal não era mestre de obra, era grande mestre de obras.
Entendeu? E essa figura acabou. Agora fala Mister, né? E eu estou trazendo isso porque um dos cases que eu uso com meus colegas é aquele avião que caiu lá no Rio, lá nos Estados Unidos. Né? Aquele dia deu tudo certo. Tá? Já que você assistente de aviação. Isso é case no meu trabalho. Entendeu? E deu tudo certo. Por quê? O copiloto tinha feito um concurso. Entendeu? Que ele usou na hora lá com o comandante. O comandante, ele era unânime. O pessoal gostava dele, ninguém queria derrubar o cara. Entendeu? Então, essas coisas, o Rio Hudson, né? Entendeu? Então, o Tom Hanks fez esse filme maravilhosamente bem. E depois eles ainda quiseram crucificar o piloto, falando que ele errou. E ele conseguiu provar na justiça que ele não errou. Ele fez todas as. Né? E aí o cara virou e falou assim: ainda é de sorte. Aí eu vou usar Maquiavel aqui. Tá? A gente estuda para isso. Maquiavel fala que todo evento é competência dos envolvidos. Se tiver muita gente competente, vou falar igual a gente fala em hora, vocês desculpem aí, fudeu, né? Tá? O segundo, tá? É a sorte. Na hora que salvou o pessoal, estava afundando todo mundo, tinha os navios de salvamento lá, tudo pronto. Quem colocou isso lá? Deus. Né? Sorte, né? O avião foi levado para o lugar certo. E o terceiro, o que é? A ocasião. Quando você estuda o efeito Titanic, todos esses 3 pontos, entendeu? Foram relegados a segundo plano. Minha mãe, uma vez, ela parou uma escuna lá no Rio de Janeiro, ela foi entrar e ela virou com o rapaz e falou com o rapaz assim: cadê os botes salva-vida? Já tinha tido um batomuxo, né? Aí o cara falou assim: estou ali, vamos lá contar. O cara virou para a senhora, tá de sacanagem, né? Não, essa escuda não vai levantar aqui se não tiver o número de. E não tinha. Não tinha. Tá? E aí a mãe parou, teve gente lá que chiou com a mamãe falou assim: eu vou ficar sentada. Vocês peguem outra que não tenha socorro. Titanic. Não tinha bote. Não tinha bote salva-vida. Né? Respondi? Respondeu. Vamos fazer mais duas perguntas, então estamos quase terminando. Para você, qual a diferença do papel do expert em engenharia ou do perito de engenharia na justiça comum e na justiça privada brasileira? Tem uma diferença? Tem sim. A gente, quando fala expert, inclusive, nós somos chamados, não de doutores, pelos juízes, nós somos chamados como expert, tá? Pelos advogados e pelos outros juízes e juízas. Tá? O expert é aquele que tem conhecimento. Tá? E o perito, tá? Ele pode ter o diploma e pode não ter o conhecimento necessário. E pode não ser capaz de chamar os companheiros dele para ajudá-lo na hora que o problema está com a solução difícil. Né? Então, eu separo muito bem isso. Eu, antes de saber que o cara é expert, né, eu não posso fazer nada com ele. Agora, se ele é perito de engenharia, ele tem que ser de verdade. E dá muito assim, já que você já mexe muito com essa área na justiça, dá muita divergência entre o parecer do perito nomeado pelo juiz e do assistente que está assessorando. Muito. E eu, na realidade, eu tive uma discussão de um processo enorme, né, muito grande. Né, eu fui nomeado perito, o juiz me chamou na sala dele e falou assim: eu não estou conseguindo um perito para fazer isso. É um problema sério, não vou citar, porque isso é público, né? Tá? Se algum dia alguém quiser, pode sentar comigo que eu vou dar aula desse processo para a pessoa. Tá? Aí ele virou para mim e falou assim: doutor, eu nomeio quem? Eu falei: só pode me nomear. Porque eu componho uma equipe transdisciplinar, tá? E nós resolvemos o problema que está. E conforme nós resolvemos. E o advogado, que é uma das maiores empresas do Brasil, tá? Falou que teve uma hora que ele apelou, porque eu não cito a cultura que eu tenho, né? Eu não sou culpado do Platão ser um dos melhores lutadores de luta greco-romana que já teve na Grécia. Eu estudei isso. E eu estudo arte marcial por isso. Tá? Sócrates e idem. Agora, quem é que discutia as coisas com Platão? E lá na Grécia, além da ágora, tinha um lugar chamado palestra. É onde os caras iam se exercitar fisicamente para terem aula entre si. Ó, você vê que nome legal. Entendeu? Então, nós estamos precisando falar disso no Brasil. Né? Então, isso existe. E o cara vem na cara de pau
Porque o douto juiz, o douto advogado não tem razão. Eu falei, qual algoritmo que você usou? Qual? Você usou esse? Esse algoritmo seu não cabe nesse processo aqui. E você, para falar que o meu processo está errado, você tem que fundamentar dentro do mesmo algoritmo que eu fiz. Tá? Ou então você tem que provar que o seu algoritmo ele contém o que eu. Mas quando tem uma divergência entre o perito do juiz e o seu parecer, acho que o advogado tem que pedir talvez uma até segunda perícia, né? Na realidade, eu nunca fiz uma perícia que botasse outro perito, mas os advogados. Isso nunca aconteceu, não? Não, comigo não. Mas e há muitos anos, hein? Entendeu? Só que o advogado, muitas vezes, ele pede para você ir lá e justificar. Isso que eu ia chegar. Se o perito dá um parecer contrário à sua conclusão. Você já chegou a algum processo que você já conseguiu o juiz e no seu parecer não dê? Eu tive um processo muito interessante, tá? Que era uma avaliação de tipo uma fazenda, certo, tá? Num dos municípios ali de Itabirito, tá? E era um processo complicado. Já tinham nomeado mais de 10 peritos, entendeu? Tinha parecer de todo nível, tá? Eu comecei a desapropriação, tá? Custava, que era uma discussão jurídica, né? Que tinha que passar e era lastro de empréstimo, né? Tá? Então, eu achei a avaliação da fazenda 100 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, 600 mil. A pessoa que coordena o nosso trabalho me chamou, entendeu? O que você tem a dizer? Eu falei, isso aí para fazer uma fazenda dessa é 1,5 milhão. Eu tenho os números todos na cabeça, né? Mexo com isso há muitos anos. Aí o cara virou e falou assim, você consegue justificar? Eu falei, claro. E aí o juiz, sabe o que o juiz fez? Eu botei 1,5 milhão. Ele arbitrou que tinha que pagar 1,2 milhão. Mas teve um caso que você participou do processo do Marcelo, não foi? Do Podestá? Foi. Eu fui de seu período. Aquele processo lá terminou tendo um acordo, o processo rendeu aos 13 anos. Isso mesmo. E você vê que se não fosse o parecer que eu dei lá e você sustentasse. Não, foi um processo realmente muito cansativo. Muito cansativo. E tentaram avaliar um imóvel que valia muito mais do que o Podestá. E eu já participei várias vezes. Aí o juiz arbitrou o pagamento, falou que a fazenda era 1,2 milhão. Aí pediu para mim justificar, né? Eu justifiquei, expliquei tudo, agravou, tá? Adivinha o que a segunda instância fez? Falou que o meu lado estava correto. Então, isso é interessante, quer dizer, não é pelo fato que quando você fala assistente técnico, esse cara vai puxar a sardinha mais que nada. Mas ele viu que. Quem faz isso tem vida curta nesse campo. E, Luiz, e por que você acha assim que existem esses erros que são crassos, né? Erros enormes, né? E o perito, sabendo que tem um outro profissional da mesma qualidade dele que está avaliando, o cara comete um erro desse, fica até feio. Então, nós temos um problema. Quem conhece meu trabalho, há tantos anos eu trabalhei nessas empresas grandes todas, né? Eu tenho esse parecer desde adolescente, né? O problema do engenheiro é que ele não é ranqueado. Tá? Eu posso julgar com o Nadal, sendo o Zezinho das Couves? Não posso. Ele não vai, entendeu? O cinturão de ouro, ele aceita o meu desafio ou não. Tá? Eu chego dentro da academia, né? Eu frequento os melhores lugares de arte marcial. Né? Jiu-jitsu eu faço com o nosso grande mestre Hilton Leão, judô eu faço com o Shihan Teixeira, tá? Eu venho da nata dessa arte marcial. A gente entra na academia, você não chama um graduado para treinar com você, se ele é mais graduado que você. Você tem que esperar ele te convidar. Agora, o cara, porque ele recebeu um diploma. Você vai sair quando o cara vai lutar com um cara que não tem justiça. Karatê, o que vai fazer? Corredores. Corredor. Quando eu quero bater, aí se for um cara corredor, corre atrás de mim. Não vai correr. Mas é isso, não é verdade? O cara vai bater no meu amigo. E é legal. Me pega. E é legal porque eu estava conversando com uma pessoa essa semana, chamada doutora Andréia, né? E ela virou para mim e falou assim, você lembra aquele parecer que você deu quando incendiou meu apartamento? Eu falei, lembro. Está na internet até hoje o negócio. Entendeu? Como é que você resolveu aquilo? A pessoa da seguradora mandou pagar 40 mil pelo sinistro. Eu telefonei para ela e falei assim, primeiro eu queria saber de você, esse rapaz que está aqui do meu lado, qual é a graduação dele.
E o cara estava estudando segundo, não era terceiro grau, não, segundo grau de engenharia, tá? Escola técnica, que é uma grande escola, tá? Eu falei, eu não posso aceitar um neófito, porque isso tem nome, né? Um neófito, tá? Como esse rapaz, questionou o parecer meu, tá? Eu queria que você fizesse um favor para mim, mandasse alguém aí que conhece engenharia, ler o meu parecer, tá? Eu queria que você pagasse. 3 dias depois ela mandou pagar o serviço. Entendeu? Porque você tem que ter essa personalidade. Isso em japonês tem nome, se chama kime. É poder de finalização. Mas para você ter kime, você tem que ter tenacidade, você tem que ter saúde. Eu com 71 anos, se eu não conseguir nem andar, não posso exercer minha profissão, né, mano? Uhum. Eu respondi? Respondeu. Tem mais 2 perguntas para terminar, Luiz, na nossa live. E eu vou fazer mais outras, né? Como já fez. Claro, e essa da engenharia eu estou dentro, hein? Porque a engenharia preventiva eu acho um tema muito interessante, muito, né? Porque a gente está vendo sempre exemplos, um atrás do outro, e que você começa a reparar que tudo tem a ver com a prevenção, como acontece, né? Entendeu? Ô, Luiz, me fala uma coisa aqui. Hoje, houve assim, mais 2 perguntas. Houve muita mudança da engenharia do seu tempo com a de hoje? Houve muita alteração? Ou você acha que a coisa assim, mudou? E na área do direito também? O papel que o trabalho que o perito fazia, o assistente técnico, teve alguma modificação? Você acha que manteve a mesma coisa? Eu vou responder isso por uma tese que eu tenho. Tá? A profissão mais antiga no Brasil é o direito. Né? Tá? E a engenharia é muito recente. Tá? Quem comandava a engenharia eram os grandes aprendizes da engenharia, né, que vinham de um conhecimento empírico, e eles começaram a criar o conhecimento acadêmico. São os grandes mestres. Esses caras deram aula nas faculdades. Eu chego em cidade do interior, tem tempos que eu não faço isso, deve ter uns 10 anos, mas quando eu vivia no interior trabalhando, conheço Minas Gerais inteiro, entendeu? O cara era apresentado para mim, esse é o doutor Luiz Carlos, o engenheiro que veio fazer as obras da CAP. E aí o prefeito me apresentava o rapaz, falava assim, esse é o nosso chefe de obra da prefeitura. Ficou legal? Aí o cara já abria a boca e falava comigo assim, doutor, senhor me desculpa, eu não sou formado, tá? Eu estou aqui e eu sou mestre de obra. Você foi mestre de obra onde? São Paulo. Você trabalhou em onde? Na Gomes Almeida, não sei o quê. Em Brasília eu trabalhei na Encol. O cara conhece engenharia igual a mim. Tá? E eu tenho que ser safo demais para discutir com ele engenharia. Entendeu? Então, na realidade, e o maior problema disso, nós não fazemos case. Certo. Tá? Quando eu vi o cara, essa reportagem existe, sumiram com ela. Né? O cara testou o aquaplano do aeroporto lá, do acidente da Cana. Uhum. Ele jogou uma moeda de R$1. Eu fiquei doido, entendeu? Porque nós, aquaplano, mata a gente, amigo da gente toda hora, aqui na estrada de Sete Lagoas, Brasília. Uhum. Entendeu? Então a gente sabe o perigo que é um negócio desse. Entendeu? E aí o meu colega me ligou já em primeira instância e falou, e o que você achou? Eu falei, você viu que o avião quicou? Ele não desceu e saiu andando. Ele quicou e pulou. Meu colega olhou de novo e falou, esse cara, eu falei, esse cara estava com sobrecarga. Agora, um cara que é profissional, ele tem que fazer essas articulações. Porque a Zélia fala, inteligência, articulação e conexão. Uhum. Tá? Então, nós temos que ensinar. Tanto que eu faço muito sucesso hoje dando aula. Tá? Porque a pessoa quer aprender comigo, ela aprende. Eu tenho os cases todos, eu tenho os processos todos. Esse é o processo que eu fiz com o Ronan lá, é um processo perdido. Aquele processo que nós fizemos em Santa Luzia, você lembra? Né? De uma janela lá. Eu voltei lá na peste negra. Briga de vizinhança. Vizinhança, né? Eu voltei lá na peste negra. Quer dizer, a lei evoluiu, mas não evoluiu tanto. Né? E eu vou só terminar. Né? Eu vou citar um cara aqui hoje, né? Que eu sou estudioso, Pilates. Né? Pilates, quando no início do século, na Primeira Guerra Mundial, ele foi preso, ele treinava Scotland Yard, né? E eu gosto de falar isso para fisioterapeuta, não gosto de falar para qualquer pessoa, não. Tá? E ele desenvolveu o método dele lá, fez os equipamentos lá, e no pavilhão que ele dava, não morreu ninguém de peste negra. Ele falou, a pessoa morre disso porque não trabalha fisicamente. Tá? Então, aí eu vou responder para você. O direito,
Não tem muito que evoluir, porque o direito romano já falava tudo, né? Agora, você concorda comigo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você concorda? Não, me responde. Sim, lógico. Já falava tudo. Nós temos que adaptar ao contexto atual. Tá? Então, se você tiver cara que estudou de verdade, conhece o contexto atual, entendeu? Ele vai operar muito bem o direito. E o engenheiro é a mesma coisa. Né? Porque eu resolvo com um programa não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas esse programa veio da planilha Excel. Tá? Ele é uma inteligência artificial de alto nível, mas os primeiros caras, eles começaram a controlar as coisas com planilha Excel. E isso veio evoluindo. Então, a faculdade, a universidade tem que aumentar o campo mental dos seus profissionais. Não sei se eu respondi, porque isso aí vale 5 lives. Né? Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, mas eu queria fazer uma observação. Ô, Luiz, eu sou advogado. Eu tenho capacidade intelectual, técnica de contestação de uma perícia? Tem, se você tiver bom senso. Não, eu não estudo nada. Se você não tiver bom senso... Eu não estudo, eu não entrei numa faculdade. Eu queria só fazer uma colocação antes da última pergunta. Eu não estudei na cadeira de uma faculdade de engenharia, eu não estudo nada, eu fico só no WhatsApp pegando informações. Eu tenho capacidade de contestação? Não. Então tá. O que nós, na pandemia, o cara que estuda lá, conversei com um biólogo lá, um cara médico, o cara que estuda medicina, virologista, aquele negócio, o cara que estuda, fala assim, ó, tem que seguir isso, isso e isso. Aí houve negacionismo em cima de vacina. O cara que estuda, gente, o cara que está lá estudando. Só um minuto, isso eu nem discuto, tá? Quem estudou no Brasil, igual eu estudei, tá? O que se fez com a malária? Tá? Eu vou deixar isso no ar. Se alguém quiser conversar comigo, pode me telefonar. Certo. Tá? O que aconteceu com a malária quando foi feita a Transamazônica? Não é? Tá? Porque eu fui convidado para trabalhar lá, não fui por causa da malária. Tá? Qual que era o conhecimento da nossa medicina na época a respeito disso? Tá? Eu tive um acidente lá no Vale de Jequitinhonha e a senhora ofereceu para a gente, nós estamos sem comer, travando na estrada lá, foi uma confusão danada. Ela ofereceu para a gente a comida que ela tinha, que era farinha, feijão, tá? E um pouquinho de arroz. Nós já estávamos sem comer há muito tempo, comemos, e ela convidou a gente para dormir lá num quarto que ela tinha dentro da casa dela. O Chicão olhou para mim e falou, o que você acha? Eu falei, não podemos dormir, porque tem barbeiro aí, em Santiago. Isso é conhecimento. Tá? Então, na realidade, nós não temos que discutir, nós temos que botar conhecimento na mesa, que é a transdisciplinaridade. Se eu não tenho conhecimento suficiente, eu vou chamar alguém. Que tenha, né? Que tenha. Uhum. Entendeu? Quando eu trabalho com você, eu sou muito seguro. Porque qual que é a sua tese no direito bancário? Tem que ter acordo. Pronto. O dia que eu vi você fazendo isso, eu falei, cara, você é gênio, vou te entrevistar e você vai matar a pau nisso. Eu vejo suas lives aí, eu vejo seus pareceres aí, você arrebenta, porque a pessoa vem com conversa, entendeu? E o banco, o que ele tem que fazer? Tem que sobreviver. Exatamente. Entendeu? Nós estamos terminando já, gente, porque daqui a pouco tem os compromissos. Mais a última pergunta. Qual o estágio atual da transdisciplinaridade, disciplinaridade? Fica complicado agora, né? E do valor de uma perícia na justiça brasileira? Essa é a última pergunta, a gente vai encerrar. Depois de essa pergunta, o Onan sempre me chama para vir, né? Porque a gente deixa sempre alguma coisa armada. Transdisciplinaridade, tá? Ela vem da teoria da complexidade, tá? Isso é um cara, nós tivemos lá a mecânica clássica, a mecânica quântica, e o cara sacou lá um prêmio Nobel, tá? Que tem uma coisa, que é a teoria da complexidade, e nós somos um capacitor termodinâmico, né? O cara virou e falou assim, nossa, mãe, eu conheci a mulher enxutinha, eu fico com a dó do cara, a mulher tem que ser umidinha, né? Tem que estar toda aquecida, entendeu? Isso é a teoria da complexidade, mostra isso. Quem quiser pode entrar no meu canal e vai ver lá o nosso grande papa disso, que é o Milton Oliveira, tá? Que conversou com o Prigogine. Tá? Então, na realidade, nós ficamos em cima de paradigmas antigos. A gente não quebra paradigma, a gente tem que deixar paradigma de lado. E quando eu vou analisar uma coisa, isso cabe dentro da mecânica clássica? Se cabe, eu posso usar. Tá? Isso cabe dentro da mecânica quântica? Posso usar. Tá? Aí você vem falar comigo em dualidade, eu falo, em qual mecânica que você está? Porque na teoria da complexidade não tem dualidade. Entendeu? Então, a nossa escola, ela tem que preparar cabeças, entendeu? Que são capazes, né, de entender isso.
Eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar com você, porque você viu o filão do banco, não viu? Uhum. Por isso você trabalha, por isso que você é doutor, por isso você escreveu o livro. E eu estava certo. Né? Porque eu conhecia a história do seu pai, sabia que seu pai era um monstro sagrado lá no nosso DR da vida lá. Entendeu? O cara tinha mão pra caramba. Uhum. Né? Tribunal de júri, essas coisas, tudo seu pai era uma Não, tribunal de júri, só para esclarecer, tribunal de júri quem faz área criminal. Não, mas eu falo tribunal de júri o ambiente forense. O ambiente forense. Agora, tribunal de júri é só quem faz júri, sou criminalista. Que legal que você falou isso, né? Porque eu, na realidade, eu tenho um cuidado muito grande, né? E o tribunal é onde que as pessoas se encontram, tá? E no júri, né? É igual engenharia civil, não está errado, entendeu? Eu não estou falando que o tribunal de júri, essa entidade, ela está errada, não. Mas quando eu penso nela, eu tenho que reler, né? Meus conceitos. Tá? Eu estou aonde? Né? Então, na realidade, o cara tem que ter. Seu pai mexeu com desapropriação a vida inteira. Entendeu? Que dia que seu pai teve um cliente reclamando dele que se fritou? Uhum. Quando eu fui pesquisar seu pai lá, eu já trabalhava com o DE, o cara falou: não, o doutor Natalino aqui era um exemplo de ser justo. Olha pra você ver que coisa legal. Legal, né? Isso é muito bom, né? Não sei se eu respondi a transdisciplinaridade, isso é um assunto que a Universidade Brasileira, a medicina, a engenharia, né, tem que acordar para isso, porque quando é interdisciplinar, eu defendo minha disciplina. Uhum. Quando é transdisciplinar, não. Ô Luiz, nós estamos terminando então essa nova live. Você pode fazer as suas considerações finais e nós podemos fazer outras lives, né? O canal sempre é nosso, né? Estou sempre aberto a vir aqui, viu? É um prazer, né? Você marcando comigo, eu sempre estou aí. Um abraço para o Cariri também, né? Que é seu parceiro. O Gildo, né? Uhum. Doutor Gildo, né? E um abraço para o público, que o Ronan hoje é uma referência nesse trabalho. Né? Então, vou deixar um beijo no coração de todos, né? E toda vez que eu venho aqui, eu aprendo mais. Hoje nós estamos terminando mais um podcast. Esse acho que é o 209, me parece que é isso. E vamos dar sequência. O Luiz também, você pode acompanhar outras lives também. Ele não tem só essa live, tem outros podcasts também. Já tem 5, né? 5, né? Até mais, né? E, inclusive, os primeiros podcasts foi com o Luiz, né? E o canal está aí, e com certeza vai voltar para o canal trazendo mais informações sobre a perícia, o trabalho do perito dentro do processo judicial, tá ok? Trazendo exemplos, como eu trouxe aqui, né? A sua cultura também, em relação à matéria. Um beijo no coração de todos. Obrigado, gente. Até a próxima bancada jurídica. Bom dia, boa tarde, boa noite.